Bom dia, gente amiga, bom dia, gente que se liga com a gente, bom dia, gente que acompanha a equipe positiva através das nossas redes sociais, todas as nossas redes interligadas. Até há pouco nós trouxemos aqui a coletiva do governador Romeu Zema, em uma decisão ontem, e que hoje pela manhã atendeu a imprensa, e daqui a pouco nós vamos comentar a respeito dos pontos, o que vai impactar aqui na cidade de Três Pontas. Você está ligado aqui no nosso programa Passando a Limpo, através de todas as redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no site da Equipe Positiva, em todas as nossas redes. Eu quero agradecer vocês, que sempre estão aí acompanhando a gente, acompanhando aqui o programa Passando a Limpo. E hoje tem muitas informações, porque a partir de amanhã modifica tudo aqui na cidade de Três Pontas. Especificamente, nós vamos falar a respeito de Três Pontas, porque essa onda roxa aí, daqui a pouco tem as manchetes, que o Voz da Notícia vai trazer também, e a gente vai falar desses impactos também que serão na economia aqui do nosso município, e que você vai ficar sabendo de tudo. E também hoje, você vai ficar ligado daqui a pouco às manchetes, do que vai acontecer aí, as informações da Câmara Municipal de Três Pontas. Mas é o seguinte, gente, curta, compartilhe e curta o nosso programa. É importante que você curta o programa Passando a Limpo, que você participe do programa Passando a Limpo, que é um programa feito para você. Se você quiser fazer alguma pergunta, você pode também participar hoje, porque hoje é um dia interessante para fazer perguntas. Quem não assistiu a coletiva do governador, vocês podem fazer aí perguntas aqui pra gente, e o que a gente puder falar, porque tem coisas que nem eles sabem explicar, a respeito do como que vai ser o comportamento, de como vai ser o comportamento a partir de amanhã. Mas vai participando, tira suas dúvidas, e nós vamos também ouvir vocês. Se vocês quiserem passar aqui o WhatsApp, mandar o WhatsApp, ou vídeo ou voz, vocês podem mandar para o 35-99989-8733. Depois o Johninho vai colocar o número na tela. Vocês podem mandar aqui o WhatsApp. Já está na tela? 99989-8733. Manda o WhatsApp. O que vocês acham desse decreto aí do governo? A partir de amanhã é onda roxa. Daqui a pouco a gente vai explicar tudo, porque até então Três Pontas não estava nessa onda, e daí o bicho pega. Ô, Voz da Notícia, eu quero que você traga pra gente que nós estamos comemorando no dia de hoje, nesta terça-feira, hoje é dia 16 do mês de março, 16 do mês de março, nós meamos aí o mês de março do ano de 2021. E eu falava para vocês que o bicho iria pegar em 2021. E, gente, infelizmente, está apenas começando. Infelizmente. Mas depois eu falo isso no comentário. Ô Denis, e aí, o que nós estamos comemorando no dia de hoje, hein, Voz? Bom dia, Silvano. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente, independente do horário que você esteja nos assistindo. Nosso abraço, nosso desejo de uma excelente terça-feira. Hoje, 16 de março, 75º dia do ano. Lua nova crescendo com 106% de visibilidade. Hoje nós estamos comemorando o dia do Agente Federal de Execução Penal, dia de Baco, deus do vinho, dos grãos, da fertilidade e da alegria, dia da bandeira do estado do Paraná, dia do clínico, da conscientização sobre as mudanças climáticas, dia da liberdade de informação, do ouvidor, do teatro do oprimido, do técnico federal de apoio à execução penal e dia da fundação da Igreja Apostólica Cristã no Brasil. Nós temos alguns municípios que estão fazendo aniversário no dia de hoje. Os municípios de Catanduvas, em Santa Catarina, Guareí, em São Paulo, Manhumirim, aqui em Minas Gerais. Manhumirim é na zona da Mata Mineira, perto de Manhuaçu. E o ano passado teve uma enchente terrível lá em Manhumirim, que toda a cidade, praticamente toda a cidade, 90% da cidade ficou debaixo d'água. Silvano, hoje também é aniversário da cidade do Menino da Porteira. Você sabe qual que é, né? Aqui no sul de Minas, Ouro Fino. Sim, Ouro Fino. Petrópolis, do Rio de Janeiro. Petrópolis é onde tem a cerveja. É onde se produz muita cerveja, né? Diz que a água lá é diferenciada. A água é boa, por isso produz cerveja. Pilar, você sabe onde fica? Pernambuco. Não, em Alagoas. Quebrangulo, nunca ouvi falar. Nem eu. Alagoas. Santa Maria do Suaçuí. Isso é Minas Gerais. Na que região que é isso aqui?
Zona da Eu Mata? acredito que é no norte de Minas. E também São Sebastião, que é em São Paulo. Alguns aniversariantes de hoje. Branco Melo, você sabe quem que é, Johninho? Johnny deve Branco saber, Melo. né? Quem que é o Branco Branco Melo, Johnny? Deu branco. É um musicista contrabaixista de 63 anos. Bruno Barreto, cineasta de 66 anos. Marcos Lupe, político. Marcos Lupe, se não me engano, foi presidente do PL ou do PP, eu não lembro agora. Jacques Wagner, político de 70 anos. O Jacques Wagner é do PT, né? José Dirceu, Silvano, fazendo aniversário hoje. E Juca de Oliveira, ator de 86 anos. São estas as comemorações do dia de hoje. Aniversariante do dia. Agora a gente traz aí o comentário inicial do dia, o comentário verdade de Silvano Alves. Pois é, gente amiga. Olha, eu falei para vocês de tudo que poderia acontecer no ano de 2021. Eu não sou vidente, é que eu via e acompanhava e acompanho. A gente, como jornalista, tem que acompanhar tudo para saber como as coisas estão situando. E nós chegamos verdadeiramente no fundo do poço, mais do que o fundo do poço. A partir de amanhã, com essa onda roxa, que daqui a pouco nós vamos explicar em detalhes para vocês, que será aplicada em Três Pontas e em todas as cidades de Minas Gerais. Muitas delas já estão fechadas, muitas delas a economia foi para o saco, porque o fechamento é mais um problema, a economia cai, despenca, nós teremos pessoas desempregadas, porque serão 15 dias de quarentena pela frente. Então, eu acredito que esse processo é um processo muito doloroso para a população, para os empresários, para os trabalhadores, principalmente em um país, em um Brasil, em que nós estamos vivendo uma situação tão de caos, né, com o problema da saúde, são governos batendo a cabeça, a vacina que não chega. Agora hoje será e já foi apresentado um novo ministro da saúde. Deus que ajude que esse novo ministro ele possa aí, né, resolver o problema da saúde, e para resolver o problema da saúde, o problema é vacina. A questão de fechamento, gente, é uma questão que é complicada, mas eu já disse que são problemas de leitos hospitalares. Quando os leitos hospitalares começam a colapsar, o que pode fazer é este fechamento das cidades, que nós vamos explicar em todos os detalhes e que vai acontecer em toda Minas Gerais. Não sei se isso é o caminho. São Paulo fez e não adiantou absolutamente nada. Talvez aqui adiante, sei lá. Mas que vai quebrar muita gente, vai. Que vai deixar muita gente desempregada, vai. Que muitos que estão recuperando daquele fechamento lá atrás, do ano passado, estavam recuperando agora, poderão, né, novamente ter problemas. E vão ter, porque todo mundo está tendo problemas financeiros seríssimos. Então o fechamento, ele acaba, ele impacta com todos nós, ele impacta com a nossa população, especificamente falando aqui de Três Pontas. E agora quem manda é o governo do estado de Minas Gerais, quem determina é o governo do estado de Minas Gerais. Então esse fechamento, ele deve acontecer a partir de amanhã em todas as cidades de Minas Gerais. E nós vamos comentar daqui a pouquinho tudo a respeito desse fechamento que acontece nas cidades de Minas Gerais. Não sei. Que vai dar desemprego, eu sei que vai dar. Não sei se isso vai resolver esse problema da pandemia. Agora, uma coisa é certa, o povo não colaborou. Foram festas, noitadas com festas, diversão, arregrada de bebidas, que eu também gosto, e que o povo não respeitou. Então não adianta. Agora, quem vai pagar são os comerciantes, a indústria. Quem vai pagar, né? São aquelas pessoas que geram divisas, que geram rendas para o nosso estado, que vão ter que fechar as suas portas. E que vão, com certeza, desempregar muita gente, porque não tem como o patrão ele pagar a pessoa que está parada. Eu vejo isso, e eu acompanho isso, e é uma coisa tão complicada. Eu ontem estava vendo uma reportagem lá de Patrocínio, a cidade já está nessa onda roxa aí. Os comerciantes foram à rua, né, pedindo a reabertura do comércio, coisa e tal, e uma senhora lá deu uma entrevista
né? Ela é dona de um restaurante no centro da cidade, que praticamente todos os seus funcionários foram, né, dispensados, porque se não funciona não tem como pagar. Aí de repente você fala, mas tal pessoa é muito rica, ele pode. Acontece um giro propriamente com as pessoas, donas de restaurantes, as pessoas que têm, né, N estabelecimentos. E daí, se esse giro não acontece, se você ficar sem girar 15 dias, um mês, aí vai para o saco, infelizmente essa é a palavra, não tem condições, não tem economia que pague isso sem funcionar. Porque se você não tem gente que trabalha para você, se você não tem gente para ir lá comprar, não tem como a pessoa trabalhar. Como é que ela vai trabalhar se ninguém compra? E outra coisa, gente, o governo federal pecou muito. Vocês vão me desculpar, quem gosta do Bolsonaro, quem adora e quem idolatra. Mas ele pecou muito. Ele é um dos responsáveis, ao meu ver, por muita coisa que está acontecendo. Não a questão de fechamento, que eu também concordo com ele, que não deve fechar. Estabelecimentos comerciais não devem fechar, esse é o meu pensamento. Mas o governo federal, ele errou muito nessa questão de vacinação, questão de manter o Pazuello até agora no governo. Enfim, são N coisas que o governo federal, nesse aspecto, fez, que realmente é difícil. Aí depois vocês vão falar, é o Bolsonaro agora que é culpado. Não, gente, nesse aspecto aí, em muitas coisas, não em tudo. Ele e demais políticos, não só ele. Porque tem mais políticos aí que são culpados de tudo isso que está acontecendo. E de tudo isso que começa a acontecer aqui em Minas Gerais a partir de amanhã. O problema de tudo que acontece, vocês vão ver, o problema não é agora o vírus, que a gente tem medo de pegar esse vírus. O problema agora é o desemprego que vai acontecer. E as pessoas que trabalham na informalidade, como é que elas vão fazer para sobreviver? Esse auxílio emergencial vai sair aí, 150, 170, nem sei, 250 para a família inteira. Como é que as pessoas vão comer? Aí eu falo, nossa região é rica, aqui no sul de Minas, mas com tudo fechado, como é que as pessoas vão fazer, gente? É o que eu estou falando, nossa cidade é rica, mas com o povo trabalhando, ainda temos N problemas. E daí? Como é que fica? Como é que a gente vai fazer? Como é que o povo vai fazer? Então, é esse o problema que nós vamos ter a partir de amanhã. Além do vírus, mais um problema. Mas vamos ver, porque o que o município vai pronunciar sobre isso, porque por determinação do Estado tem que seguir a onda roxa. Por determinação do Estado, quem manda agora é o governo do Estado de Minas. Então, nós vamos acompanhar para a gente ver o que vai acontecer, para a gente ver como é que vai ficar nessa situação, como é que as coisas vão ficar e como é que elas vão caminhar a partir de amanhã. Agora, eu quero saber também quem vai pagar a conta de água, quem vai pagar a conta de luz, o IPTU, quem vai pagar, né, os impostos que estão vindo aí. Isso aí, será que o governo do Estado fez um decreto também para não cortar a luz dos coitados aí? Que muitos estão sem trabalhar em diversas regiões do estado, não é porque eles não querem não, porque estão nas restrições. E aí, o governo do estado vai fazer isso? O governo do estado vai soltar dinheiro para os comerciantes, que com certeza vão precisar depois desse fechamento que vai acontecer? Então é isso. Agora, o governo do estado, ele sabe o que está fazendo. É muito difícil até para um comentarista como eu aqui, chegar aqui e dizer o que é certo e o que é errado. Eu acredito pelo que eu vi. O Brasil não tem como decretar fechamento de comércio. O Brasil é pobre, nós estamos no terceiro mundo. A situação nossa aqui é difícil, é caótica. A maior parte da nossa população está na informalidade, aquele pessoal que vende um churrasquinho, pessoal que vende aí um picolé na rua, pessoal que trabalha de camelô. A maioria está na informalidade. A maioria vai pagar caro. Mas por irresponsabilidade das pessoas que fizeram festas, que não colaboraram, as pessoas que não utilizaram álcool em gel, as pessoas que não usam a máscara a todo momento. Esse é um problema seríssimo e a nossa economia vai virar uma anarquia a partir de agora. Já está uma anarquia, né? E vai virar uma anarquia a partir de agora. Então, vamos pedir a Deus para que os nossos governantes, eles tenham consciência e sabedoria, porque a coisa, infelizmente, gente, não estamos aqui fazendo terrorismo, as pessoas estão morrendo, daqui a pouco vai ser anunciado aí
o Denis vai trazer o noticiário da Covid aqui de Três Pontas, mais uma morte anunciada. Então, quer dizer, as pessoas, os governantes também ficam com medo. Eu não queria estar na pele do prefeito Marcelo, eu não queria estar na pele de vereador, de político nenhum, porque é difícil, é uma determinação que o governador tomou e ela é difícil. Mas segundo ele, na entrevista coletiva que nós transmitimos aqui na Equipe Positiva hoje pela manhã, ele disse que ele não queria fechar, é ruim para a economia e tudo mais. Mas por outro lado, a gente vê que está colapsando o sistema de saúde. E daí quando você chegar, quando alguém precisar de chegar no hospital e não ter leito hospitalar, esse é o maior problema. Mas nós vamos comentar tudo isso, nós vamos falar de tudo isso aqui no programa Passando a Limpo, que volta já já com você pelas nossas redes sociais. Programa Passando a Limpo tem um oferecimento de Parafusos VM, linha agrícola, automotiva, leve e pesada, industrial, marcenaria e construção civil. Parafusos em geral é com Parafusos VM, na Avenida Ipiranga, 1154, com o telefone 3265-4932 ou 98803-7756. Parafusos VM. Sorveteria na Casquinha, com uma infinidade de sabores, milkshake, sundaes, novos sabores em sorvetes, produtos de primeira qualidade, é Nutella de verdade. Você pode pedir o seu sorvete na Sorveteria na Casquinha, ligando para 997340959 e você vai pedir o seu sorvete e não vai pagar taxa de entrega. Sorveteria na Casquinha, em Três Pontas, ao lado do Banco Itaú, e em Santana da Vargem, na Praça da Matriz. Sinfas é o Sindicato dos Servidores Ativos e Inativos do município de Três Pontas. Servidor, seja você um filiado e conheçam as vantagens. Organização de Luto Cônigo Vitor, o melhor plano funerário. Plantão 24 horas. Convênios com médicos, laboratórios, dentistas e farmácias. Rua Barão da Boa Esperança. Telefone 3265-8225. Drogaria Americana, farmácia da Delicinha, manipulação de fórmulas, o menor preço e o melhor atendimento. Para pedir o seu medicamento, você pode pedir via WhatsApp. Olha o telefone aí, 99849-0040. Retífica Nissi, retífica de motores, cabeçotes, virabrequins, bombas e picos injetores, caixas de direção hidráulica, serviço de qualidade e confiança. Avenida Caio de Brito, 1428, no bairro Esperança, na saída para Varginha. Telefones 3265-5831 ou então pelo WhatsApp 99869-1450. Gastroproct Medicina Especializada, Dr. Giovanni Barros Pereira, cirurgia geral, videolaparoscopia, endoscopia digestiva, Barão da Boa Esperança, 64B, no bairro Vicentini. Ali um pouco à frente do pronto atendimento, 3266-1386 e 99870-1386. Casa Lima Materiais para Construção. Lá não tem promoção, tem preço baixo todo dia, da base ao acabamento. Rua Barão da Boa Esperança, no bairro Olavo Lima, pertinho do laticínio da Cocatrel. Telefone 3265-4936. Cerveja Três Pontas, da Cervejaria Três Pontana. Produto de qualidade. Carnê Viva Mais Saúde, carnê de contribuição que oferece vários benefícios aos seus contribuintes dentro da nossa Santa Casa de Misericórdia de Três Pontas. Serviços com descontos com parceiros conveniados, com atendimento todo dia. São várias especialidades. Você pode ligar agora no 3265-9739 e adquirir o seu carnê Viva Mais Saúde para você, para sua família ou para sua empresa. Há 7 anos no mercado, a Sempre Futuro Certificados Digitais, parceira Serasa, é pioneira em Três Pontas na certificação digital. Credibilidade e competência, você sabe, é na Sempre Futuro Certificados. 3265-7400. Pois é, gente, estamos de volta com o nosso programa Passando a Limpo. Bater Terra Nova 2021. Agricultor, fique atento às diversas vantagens desta modalidade de negócio. Bater Terra Nova 2021. Uma boa safra, um bom negócio para você. Nós vamos entrar em contato
aqui com o presidente da Associação Comercial, para que a gente possa ter informações dos impactos a partir de amanhã. Né? O que pode acontecer a partir de amanhã, aqui na cidade de Três Pontas. Infelizmente, gente, agora não tem choro. Infelizmente, a onda roxa é em todo o estado de Minas Gerais. O governo decretou isso ontem, né, Denis Pereira? E daí, agora o que resta é a gente saber as modalidades que vão fechar. Pelo que eu estou lendo, e depois nós vamos debater isso aqui, me parece que até indústrias têm que fechar. Então, quer dizer, é uma situação difícil porque o nosso povo vai passar. Denis Pereira. Pois é, Silvano, e nós estamos na ponta da linha, nós vamos falar por telefone com o presidente da Associação Comercial e Agroindustrial de Três Pontas, o Bruno Destini. Bruno, desde já muito obrigado por você ter nos atendido. Eu imagino como é que você deve estar recebendo de ligações dos empresários, dos comerciantes de Três Pontas, para saber aí o que é que vai fechar, o que é que não vai fechar e se realmente vai fechar. Bruno, bom dia. Bom dia, Denis, bom dia, Silvano, bom dia a todos os ouvintes. Ô Bruno, realmente a gente estou recebendo ligação desde ontem à noite, né? Após as 8 e pouco, quando o governador soltou aquele comunicado, né? E a Federaminas, que é a federação que a gente faz parte, ela já vinha mobilizando com relação à onda roxa desde que ela foi criada, porque algumas regiões do norte de Minas estão enfrentando a onda roxa desde a criação dela. Então já existe um pleito, né, da Federaminas no sentido de flexibilizar a questão comercial, mas o governo ainda não conseguiu avançar muito com isso, não. A gente está muito preocupado com isso tudo aí. Ô Bruno, me fala uma coisa, é preocupante demais o impacto que essa onda roxa vai trazer, principalmente, falando domesticamente, falando aqui da nossa cidade de Três Pontas, isso te preocupa muito? Preocupa demais porque a nossa cidade, ela já vem de um momento econômico muito frágil. Três Pontas, né, assim como todas as cidades, após o auxílio emergencial ter acabado, né, a gente provou um momento aí porque a população desempregada aumentou muito. E quando o auxílio emergencial acabou uma entrada de renda muito grande na população. Então, desde novembro, né, a gente vem percebendo aí um movimento bem mais tímido, né? E você pega os primeiros meses do ano, pagamento de PBA, material escolar, essas coisas vão enfraquecendo o poder econômico do município. Então, a gente já vem numa situação fragilizada. Agora, com uma notícia que os empresários têm que fechar as portas, isso é aterrorizante. Então, a gente está muito preocupado com esse impacto aí, com a nova onda de mais emissões, né, e enfraquecimento maior ainda do empresário, que já está fragilizado, né? Ô Bruno, essas demissões, na prática, elas realmente aconteceram nesse período de pandemia, onde nós tivemos um tempo fechado, tivemos aí muitas restrições e estabelecimentos que não puderam funcionar. Essas demissões realmente aconteceram na prática? Três Pontas foi uma cidade que ela triunfou perto das outras. Por quê? A nossa cidade ela parou menos, né? E a gente tem um gráfico que, inclusive, foi relatado por um consultor do Sebrae. Três Pontas conseguiu gerar 468 empregos, certo? Isso a gente está mensurando a nossa população, mas agora a gente não sabe, né? Isso os informais, né? Não dá para calcular os informais. Então, Três Pontas gerou 468, Varginha, em segundo lugar, gerou 211, Três Corações perdeu 290 empregos durante a pandemia. Então, Três Pontas ainda teve bom ainda. Acredito que por conta das indústrias estarem muito bem e também pela situação do café, né, que vem aumentando o preço. Mas não é de se comemorar isso, porque pode ser que sejam coisas temporárias. Isso foi medido desde o início da pandemia em março, né? E teve a situação do auxílio emergencial no meio do ano que contribuiu muito. Mas esses 3 primeiros meses, como volto a dizer, estão muito preocupantes, porque o enfraquecimento da economia com a saída do auxílio emergencial e não ter safra ainda, né, isso enfraqueceu um pouco o município. Ô Bruno, eu não sei se você já se debruçou sobre essa lista divulgada pelo governo do estado, do que pode funcionar e daquilo que não pode funcionar, mas analisando, parece que as grandes indústrias que nós temos em Três Pontas não são
na lista do governo de estabelecimentos comerciais essenciais. Estas indústrias fechando as portas, isso também te preocupa? Preocupa na questão de poder haver demissões nessas empresas? Preocupa sim, porque isso dá um baque enorme na cadeia de faturamento das empresas. A mão de obra é necessária para a empresa ter faturamento. Se não tiver faturamento, a empresa não consegue pagar seus funcionários. Então, a turma do plástico, por exemplo, né, que fabrica insumos para produção, insumos para a cadeia alimentícia, esses não podem parar. Esses aí, até porque o Brasil já enfrenta um apagão na indústria e isso tem atrapalhado muitas cotações, né? Quando o pessoal chega lá no mercado, às vezes o produto subiu, não é porque o produto em si subiu, às vezes a embalagem dele subiu. Então, essas indústrias não podem parar, senão ela causa um caos. Aí que vai ter um cenário de inflação maior ainda. Agora, essas outras indústrias, nós estamos estudando ainda como vai ser a aplicabilidade para encontrar caminhos para que elas funcionem, porque elas pararem é um efeito muito mais drástico, que aí a ocorrência de demissão ela pode ser muito maior, que aí a empresa ela começa a ter um furo na produção dela. Para normalizar isso, dá um trabalho danado. Ô Bruno, bom dia. Até Bom porque dia. nós temos essa experiência da outra vez, quando fechou-se o comércio, mas as empresas não fecharam. E o impacto seria muito grande, né? Porque nós temos milhares de pessoas que trabalham nessas empresas. Então, é um impacto muito grande, né? A gente tem que torcer para isso não se repetir, Silvano, porque já estamos numa situação enfraquecida, né? Talvez em outros tempos que fomos fechados, a gente estava em situação média. Agora não, a gente já vem de 2 fechamentos, né? Uma empresa como uma academia, por exemplo, ela já presenciou 2 fechamentos. E isso causa um furo, que você vai cavando um buraco para tampar isso aí. Mas esse buraco chega uma hora tem fim, e aí pode ser que alguns empresários não aguentem mais, né? E a gente já tem notícias de muitos empresários que estão no limite, e aí que se torna a situação preocupante, que você tem um empresário e várias famílias de colaboradores que dependem desse negócio, né? Onde vai reposicionar esse povo todo? Tem outro detalhe também, o governo anuncia tantas medidas, mas não anuncia para o empresário que vai fechar onde é que ele vai arrumar dinheiro para pagar seus funcionários. E essa é uma preocupação muito grande, porque está todo mundo atolado em dívidas, não, Bruno? Com certeza. Ele não fala disso, muito menos em perdões de tributos, né? Então, aonde que funciona o empresário se apega agora para consertar essa situação? A gente está vivendo uma situação que nós não temos quem nos proteja. Então, é muito ruim que nós não temos alento, Silvano. E uma época do ano difícil, né, como eu estou falando, uma época de impostos, uma época extremamente complicada, e só soltam medidas restritivas, medidas de apoio ao empresariado, né, de perdão de dívida, de prorrogação de alguma coisa, né, de ajuda no pagamento da mão de obra, para a economia não parar, para as famílias não se passarem fome. Isso não se escuta. Então não há contrapartida em momento algum, né? E agora a contrapartida que virá do auxílio ela é baixa, né? Mas para os empresários nada está sendo feito. Isso é bem revoltante e preocupante. Ô Bruno, me fala uma coisa, você já se reuniu com alguém da prefeitura, já recebeu alguma informação em relação a como é que fica a situação do nosso município a partir de amanhã? Você já tem essas notícias? Não, agora pela manhã eu já solicitei um encontro, até então não foi respondido. Me parece que eles estão tendo alguns encontros internos, mas ainda não marcaram horário para nos receber. Então, eu creio que haverá sim um encontro, né, para a gente esclarecer como vai ser a aplicabilidade disso. Então, a gente quer sim um encontro, já foi solicitado, mas ainda não obtivemos retorno, né? Eu vejo que eles devem estar bem atribulados, né, com uma notícia que caiu de paraquedas, numa hora, né, ruim, né, 8 horas da noite, com um prazo aí de 24 horas de aplicação. Então, eu tenho certeza que até à tarde a gente já tem uma posição um pouco mais clara do que vai ser feito. Porque agora, pelo que eu vi da onda roxa, e que a gente está vendo em outros municípios aí, Triângulo Mineiro, nas vertentes que fechou, Zona da Mata, enfim, na região metropolitana de Belo Horizonte, para todo lado.
É o governador é quem comanda a partir de agora, então não é mais o prefeito. Eu até falei há pouco aqui, viu, Bruno, eu não queria estar na pele de prefeito, governador. Eu sou contrário ao fechamento, eu acredito que empresas não podem fechar, o comércio não pode fechar, né? Mas é a determinação do governo do estado, e daí elas terão que ser acatadas. Eu vi também, hoje pela manhã nós transmitimos aqui na equipe, o comandante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais falando que a polícia também vai ser mais rigorosa a partir de amanhã nessa questão aí, nesse toque de recolher que vai ser a partir de 8 da noite até as 5 da manhã, e nessa questão das pessoas na rua, quer dizer, a coisa não vai ser legal a partir de amanhã. Então, mas o que eu estou dizendo, eu acho que nós temos que ter uma determinação por parte aqui, também do prefeito falando e como é que vai ser, e que não é culpa dele também, né? Até porque essa determinação vem de cima. A gente não concorda, mas vai ter que acatar, né, Bruno? E outra coisa para completar aqui, Bruno, o prefeito Marcelo, ele sempre se demonstrou contrário ao fechamento do comércio, né? Com certeza. Sempre se demonstrou e volto a dizer. Vamos falar de Três Pontas de novo. Nossa cidade, ela foi exemplo. Nós tivemos pouca, né, ocupação, tivemos muita ocupação por ser microrregião, né? Então, Três Pontas fez o dever de casa bem feito. Três Corações tem um distrito industrial na beira da Fernão Dias e perdeu 290 vagas. Nós, com um município um pouco menor, não estamos na beira da Fernão Dias, geramos 468 empregos. Varginha, 3 vezes maior que nós em número de habitantes, gerou 211, ou seja, nós geramos mais que o dobro de Varginha. Então, o Marcelo, eu vejo a equipe dele muito preocupada, né? São técnicos, você pega o Aguinaldo, você pega a Tereza, né? São pessoas técnicas amparadas de informações do Michel, que é um cara hiper competente também, né? Então as decisões estão sendo tomadas com informações claras e factíveis. Só que agora, essa determinação vinda do governo, isso imobiliza, dificulta um pouco, né? Eu tenho empresários me ligando, né? Vamos manifestar, vamos fazer algo, estou à disposição e tal. Então a gente tem que fazer isso de maneira coordenada, para a gente não gastar cartucho, não queimar cartucho às vezes com uma ação infrutífera, né? Então nós estamos nos organizando, né, com a Federação de Associações, internamente, né? Estamos pedindo aqui em Três Pontas essa reunião para esclarecer mais isso, para tentar achar meios dos empresários se manterem abertos. O delivery é permitido, mas o delivery ele acode muito pouco, né? E acho que assim, o governo tem que ter conscientização seguinte: o nível de organização dentro das empresas, até para se manterem abertas, é muito maior que nas casas. Alguém aqui que está ouvindo fica de máscara em casa? Não fica. Então, dentro das empresas está todo mundo de máscara, álcool em gel para todo lado, lavando as mãos. No meu supermercado só teve um caso de coronavírus até hoje. Eu tenho 41 colaboradores no meu grupo. Um caso, mesmo assim, porque a empresa da esposa de um funcionário meu pegou. Então, se as empresas se cuidarem, não alastra. Trabalhar faz bem. Então, a gente tem que trabalhar, certo? Para que as empresas fiquem abertas e o dano seja o mínimo. Porque quando você tem uma notícia dessa de onda roxa, as pessoas já saem um pouco menos para a rua. Isso já abala o comércio. O comércio fechado abala muito mais. Aí abala 100%. Então a gente tem que fazer um trabalho, né, de conscientização para que os comércios fiquem abertos e gerem aquele mínimo de venda necessário para que ele consiga ao menos pagar suas contas. Porque é um período triste, né? Então, pelo menos pagar as contas é um problema a menos para o empresário. Que crescer, expandir já está quase fora de cogitação. Então, pelo menos se manter, conseguir manter as famílias que dependem da empresa, já é uma glória. Eu comentei aqui no início, que eu tenho comentado todos os dias, eu falava disso. O estado de São Paulo fechou, ficou muito tempo fechado. O que aconteceu? Um caos. Um estado tão rico da federação, né? E agora aqui em Minas Gerais, vamos ver, porque esse fechamento, a priori, de 15 dias. Mas a gente não sabe até quando vai. E você falou uma coisa muito interessante, Bruno. Comércio não é aglomeração, não. Eu acho que tem que haver um denominador comum entre o governo e o município para que o comércio possa funcionar e também as indústrias. E eu vou completar essa pergunta do Silvano dizendo o seguinte: talvez se trabalhe com outras frentes, como por exemplo em festas,
em outros estabelecimentos, mas não no comércio em geral. Porque não adianta você fechar o comércio e o povo está indo para rancho. Lá em Boa Esperança, por exemplo, eles fizeram lá uma operação, uma força-tarefa, na questão dos ranchos. Porque o povo está, final de semana, cidade turística, o prefeito lá fechou, por exemplo, a orla, Silvano. Mas não adianta, o povo está indo para festa, está indo para rancho, em Três Pontas, as casas de piscina. Você não acha data para você alugar a casa de piscina, como se nada tivesse acontecendo. É claro que todos têm que fazer a sua parte, o comércio tem a sua responsabilidade, mas o povo também tem que ter a sua consciência, né, Bruno? Com certeza. Vamos citar aqui lojas de Três Pontas de roupa que são famosas. Você pega o Tchãozinho Vermelho, olha o espaço da loja Tchãozinho Vermelho. Quando você vê aglomeração ali, nunca. Então é muito raro haver aglomeração nesses segmentos que estão sendo fechados. As academias de Três Pontas são um exemplo de organização. Você não vê aglomeração nelas, até porque quem é grupo de risco não está indo. Então, é muito injusto essa medida, porque ela está fechando empresas que não aglomeram. E é aí que está a perplexidade desse empresário, né? E a gente sente essa dor também, porque o comércio vai pagar esse preço como um todo, porque se enfraquece toda a população e isso gera menos gasto na cidade, gera menos, o dinheiro corre menos, né? O que gera dinheiro, que melhora a economia, é produção e consumo. Nós estamos matando a produção e o consumo, infelizmente, com essas medidas. Bruno, para a gente fechar aqui, para mim te liberar, você falou em relação à manifestação, mobilização. Existe essa possibilidade, existe essa ideia de fazer alguma manifestação na cidade pelo não fechamento do comércio? A associação é uma instituição ordeira, né, e ela é uma entidade que representa empresários, muito séria. Nós temos 85 anos. A manifestação no Brasil, ela tem uma conotação um pouco pejorativa em alguns momentos. Então a gente pensa muito em fazer isso de maneira ordeira, certo? Primeiro a gente busca o diálogo, né? Em segundo também o diálogo. Então a hora que esgota o diálogo, né, o empresário chega um momento que é difícil cercar ele. Então a gente tenta das maneiras mais ordeiras possíveis, né? Eu acho que o prefeito nosso tem diálogo demais. Agora tem que ver se são coisas factíveis, né? Uma manifestação local contra o governo, ela vai ter adesão caso outras cidades também façam manifestação, né? De alguma forma, um ato, né? Então a gente tem que entender bem os momentos e fazer a coisa de maneira ordeira para não criar, na verdade, um problema, um desgaste, né? Então eu não cogito muito essa manifestação, não vejo ela ser frutífera no momento. Mas a gente tem que aguardar o que vai ser informado pelo prefeito agora, né? Eles estão internamente se mobilizando, se mexendo. Creio eu que até à tarde eles nos respondem com alguma sinalização. E a partir daí a gente vai vendo o que desencadeia, né? Mas a gente tem trabalhado em não fechar, certo? O delivery está liberado para todos aí. Eu sei que o delivery não paga a conta, né? Ele é pouco perto da necessidade das empresas, mas eu estou buscando alternativas internas para que as empresas se mantenham abertas. Ô Bruno, eu te falei que era a última pergunta, mas diante do que você está falando, vão surgindo perguntas aqui. A questão do delivery, por exemplo, ele pode funcionar não só com restaurantes, bares e restaurantes, mas pode funcionar também em outros estabelecimentos, como por exemplo loja de roupa, né? A pessoa pode entregar a roupa, levar a roupa talvez na porta, na casa das pessoas, e a pessoa escolher lá, não pode? Pode levar uma sacola. Olha aqui, ó, tem uma lista aqui com 30 peças de roupa. Tá aqui a lista, dá uma assinatura aqui, de tarde eu pego. Então chama-se de venda ativa, né? Postura ativa. A passiva é quando o cliente vai até você, mas você pode ir até o cliente, né? Então, às vezes vale a pena, né? Você ter quem tem agora um cadastro de clientes bem formulado, um histórico de cliente, é o momento de pegar e levar até ele uma roupa ali e tal, né? Mas para isso acontecer, a economia tem que estar boa, o cara tem que estar, né, com dinheiro para gastar. Então, é preocupante mesmo assim, viu, Denis? Mas há esse recurso sim. A gente, vamos dizer, não está de tudo impossibilidade de trabalhar. Trabalhar tem como sim. Redes sociais, né? Porque aí a tendência agora das pessoas, como não vão sair, ficar muito na rede social. Então é trabalhar forte rede social, né? Buscar aí
coisas que os outros não estão enxergando, né? Enquanto às vezes nós estamos olhando só o problema, pode ter uma fração que está olhando isso como uma solução, uma oportunidade de crescer um comércio online, né? Aí ele vai tendenciar coisas aí que estão de consumo próximo, né? Tem a Páscoa por aí e tal, tem que explorar essas oportunidades. Tá certo. Bruno, muito obrigado por ter participado conosco aqui e a gente fica à sua disposição e a qualquer momento a gente fica aí mantendo esse contato para que a gente possa atualizar as pessoas e mostrar aí esse cenário que vai ser infelizmente formado a partir de amanhã. Isso, mas nós estamos trabalhando para reverter isso e vamos ficar ligados nas redes aí que pode ser que saiam novidades. Tá legal. Muito obrigado ao presidente da ACAI, da Associação Comercial e Agroindustrial de Três Pontos, participando com a gente. Se você quiser mandar mensagem de voz, estamos perguntando de igreja, se vai fechar. Vai fechar. Igreja também. Né? Vai fechar tudo. Vai fechar tudo. Agora é o seguinte, depois vamos pegar aqueles pontos para a gente passar, porque a gente está tentando mais entrevistas aqui, para que a gente possa colocar as autoridades falando com os amigos aqui na equipe positiva. Então é interessante as autoridades falarem com a gente nesse momento em que todos nós, a partir de amanhã, com esse fechamento, vamos passar dificuldade. O povo, no geral, vai passar dificuldade. Mas eu quero ouvir aqui e quero ver o que as pessoas estão falando. Então vamos lá. Com as participações, daqui a pouco a gente vem e vamos tentar mais entrevistas. Até porque prefeitos, secretários estão em reunião nesse momento. Vamos tentar falar com ele, com o prefeito. A Deise Machado está com a gente. A Isabela Azevedo, as autoridades tinham que ter sido mais duras aqui em Três Pontas, é a opinião dela. A Ana Fabre, se fechar os bancos e as casas lotéricas, uma semana já ajudam bem. Uma coisa que eu quero dizer, gente, se não fechar o banco, não adianta de nada. O banco, vai lá para você ver a fila. Né? Então, quer dizer, a questão de fechamento, será que seria a questão certa? E a gente sabe que é difícil até de tecer comentários em um momento tão difícil dessa pandemia. A Rosiane Oliveira, em Varginha, os comerciantes estão divulgando a carta aberta, falando que não vão fechar. A Sabrina Guimarães, nós comerciantes ficamos no prejuízo e com medo do nosso futuro. Dependemos do comércio, dependemos dos consumidores. Que Deus nos ajude. Há pouco foi falado do delivery, leva a roupa em casa. Isso, gente, não funciona. É complicado. A Rosiane está dizendo, mas na entrevista do Zema ele diz que já está vendo essa parte, como também as contas de luz. Ele está vendo? Será que ele está vendo a conta de luz e água? Ele já deveria anunciar tudo a partir de hoje. Dá um tempo aí para as pessoas pagarem. Como é que chama? É moratória, é isso? Não sei o nome. Dá um tempo para as pessoas pagarem, vocês entenderam, né? A Rosângela Lima, todos perdem com o fechamento, mas é preciso para o bem de todos. A nossa vida vale mais. A Juliana dizendo que o Marcelo, prefeito e equipe é super competente. A Fran Silva, dentro de empresas, todo mundo trabalhando, até com corona, porque o patrão não paga atestado de Covid e é cheio de casos. Aí você que está falando. Eu acho assim, gente, você imagina fechar a empresa? É mais uma crise social que nós vamos viver. Aqui em Três Pontos eu sempre falo, a gente sempre comenta aqui, né, Denis? É uma cidade rica. Vocês têm que ver o caos, como é que está aí para fora. A Vitor Silva, agora todos nós sofrem, porque aquele pessoal que não respeitou, festa, casa de piscina, tinha que fazer isso mesmo, porque na hora que tiver gente na rua morrendo, porque não tem vaga no hospital, falta de oxigênio, aí a culpa é do prefeito, do presidente. O pessoal está dizendo aqui, fala sério, a Vitor Silva. Agora querer fechar a igreja, isso é triste, porque é um lugar de buscar Deus, é um lugar que poucos vão. Rose Antônio, tem que tirar este governador. Rosiana Vilela, quando estiver enterrando entes queridos, vai sentir o peso desse vírus. A gente sabe e a gente comenta, gente. Não é que a gente não tenha medo do vírus. Acontece que nós não vivemos na Europa. Como é que eu vou chegar aqui e falar para você ficar em casa? O amigo, a amiga que está acompanhando a gente, fica em casa. Não tem jeito. As pessoas que estão na informalidade trabalham de manhã para comer de noite. Aí é difícil.
Quem mais está com a gente? A Brasilina Santos, e as aulas vão parar também, vendo essa situação e ainda volta às aulas. As aulas vão parar também. Pega aquela listinha do governo para a gente debater, o que pode, o que não pode, que a gente vai falar já aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Brasilina está falando vacina que é bom nada, vacina para todos urgente. Eu acho que o presidente errou nesse aspecto. O ano passado eu deveria ter que ter comprado a vacina. Eu acho, é minha opinião. Quem acha diferente, cada um tem a sua e a gente respeita todas as opiniões. A Rosiana Vilela, com 15 dias vão quebrar, sinto muito. Vão quebrar mesmo. Engraçado, a Rosiana está falando, parece que o brasileiro viram tudo cientistas, sabem mais que os cientistas. Suas recomendações. Qualquer cientista pode falar o que quiser. Essa questão social, ela é muito complicada. O cientista fala, mas ele não sabe, e sabe, sim, dos problemas das pessoas. E as pessoas vão ficar em casa. Vocês imaginam lá em São Paulo, pessoas que estão na favela, pessoas que estão sem trabalhar, como é que esse povo faz para comer? Aqui mesmo, em Três Pontas, é isso que a gente está falando. Vamos ver quem mais tem aqui. Juliana Pereira. Mas se for para fechar, que todos entrem nessa onda roxa. Não pode uns e outros não. Direito de todos. Também acho. Feche tudo. A única coisa que vai funcionar é o hospital, que evidentemente está funcionando, não tem jeito. Farmácias, né? E supermercados. Sei lá. Não sei. Se vai fechar, fecha tudo. Banco, eu acho. Não vai fechar. Banco teria que fechar. Não vai fechar. Lotérica não vai fechar. Então, teria que fechar. Mas também não pode. Como é que vai fechar a lotérica e o banco se você vai ter que pagar a conta? Pois vai é. pagar aonde? A Ega Maria, a sua mãe, Denis, está dizendo, bom dia, Denis e Silvano. A culpa é do povo que não acreditou na pandemia. Tem um povo que tem culpa também. Tem um povo que tem culpa também. E aí? Vitor, tem que fechar e acabar com festa particular também. Fim de semana sem festa. Isso a gente já falou direto. Né? Vamos ver quem mais está aqui. A Patrícia Aparecida. As pessoas são irresponsáveis, são festa, muita aglomeração, eles mesmos pediram isso. Isso não é brincadeira, o vírus está aí, alimentando cada dia mais. E tá. Pior que é verdade. Agora, é o que eu estou dizendo, o governador tem uma determinação, é uma coisa difícil estar na pele de político nessa hora. Vocês imaginam a pressão que o prefeito Marcelo já está sofrendo? Você imagina a pressão que o prefeito Marcelo deve estar sofrendo, já com o fechamento a partir de amanhã, segunda onda do Estado, a não ser que o prefeito não vai determinar fechamento aqui. Mas é a recomendação do governo do Estado. E o prefeito responde por isso também. Não é recomendação não, é determinação. É determinação do governo do Estado. Mas o prefeito, ele pode, de acordo com uma lei lá no Supremo Tribunal, se bem que agora vem de cima para baixo. O governo, ele é soberano ao prefeito. Então, quer dizer, eu imagino que o prefeito deve estar passando. Aliás, nem imagino. Né? É um momento muito difícil. Nós vamos trazer mais informações. O Denis Pereira vai chegar aqui agora. Vamos comentar e vamos colocar as imagens do governador do estado, porque ele deu uma coletiva hoje de manhã. E a gente vai falar alguns pontos aqui interessantes para os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando nesse momento aqui no nosso programa Passando a Limpo, e a gente vai debater isso tudo aqui com vocês. E vocês podem ir perguntando, eu sei que estão chegando muitas perguntas aqui, é coisa demais da conta, viu? O pessoal dizendo aqui, Sebastião Carlos, muita gente brincando, achando que nada vai acontecer. Tem gente dizendo para fechar tudo. Rodrigo, um negócio que divide opiniões. Divide opiniões. É um problema muito difícil. Ô, Denis, então vamos passar os pontos de fechamento ou não. Já foi tocado até com o Bruno há pouco aqui no programa Passando a Limpo, mas é interessante para que as pessoas fiquem cientes do que pode acontecer e vai acontecer a partir de amanhã. A não ser que tenha uma reviravolta no Estado hoje. No Estado. É uma questão que envolve o Estado e não é uma questão só que envolve o município de Três Pontas, a prefeitura de Três Pontas, ou uma decisão tomada pelo chefe do executivo aqui do nosso município, o prefeito Marcelo Chaves. É uma coisa imposta
uma coisa imposta pelo governo de Minas para os municípios. Recebi agora há pouco num grupo aqui as pessoas questionando: mas eu não vi o nome de Três Pontas na lista dos municípios que integram Minas Consciente. Independente. Quem aderiu ou não são os 853 municípios, do menor ao maior. Do menor ao maior. Mas é Três Pontas, Varginha, Santana da Vargem, Coqueiral, no norte de Minas, é Belo Horizonte, é Uberlândia, que já está fechado, é todo lugar. Então, aí foi criada a onda roxa. Essa onda roxa, ela foi criada diante da questão da preocupação aí da superlotação dos leitos de UTI em várias regiões do estado. Estas análises foram feitas aí pela Secretaria Estadual de Saúde e isto foi infelizmente expandido com o anúncio ontem feito pelo governador que esta onda roxa para conter a disseminação da Covid-19 está sendo ampliada para todo o estado de Minas Gerais a partir de amanhã, quarta-feira, a princípio com validade por 15 dias. Essa decisão foi comunicada primeiro em reunião com os prefeitos e representantes de consórcios municipais de saúde, em que foi relatado o agravamento da situação em todas as macro-regiões do estado. O governador disse que a situação atual é a mais grave desde o início da pandemia, em que os hospitais estão no limite de leito disponíveis e muitas pessoas não estão respeitando as medidas de isolamento. É aquilo que a gente está ouvindo vocês dizerem aqui desde março do ano passado, que tem muita gente que não está respeitando, e aí não tem como você dizer o seguinte: o funcionário que trabalha no bar, ele não vai poder trabalhar, o que trabalha no supermercado não vai. Então chegou-se nesse ponto crítico que a gente está vendo, e eu disse isso aqui já há algumas semanas, que o número de mortes que está ocorrendo em Três Pontas em 2020, as mortes que tiveram em 2021 superam o ano todo praticamente de 2020, porque a pandemia começou lá em março, e o número de mortes que nós já tivemos nesses primeiros 3 meses do ano já supera o número de mortes que nós tivemos aí durante todo o decorrer da pandemia. Ou seja, este é o momento preocupante da pandemia, porque a situação realmente, principalmente não só no número de leitos de UTI, mas o número de óbitos está realmente preocupante. E é importante a gente dizer que o número de pessoas infectadas está crescendo assustadoramente em jovens, em pessoas ativas que estão aí com de 20 a 39 anos, que são pessoas ativas. O que é pessoas ativas? Que estão todo dia na rua, que estão trabalhando, que precisam de fato trabalhar. Não tem como ficar em casa. Você fica em casa e vai comer o quê? Vai pagar suas despesas como? Então, é realmente uma situação muito preocupante. Aqui, vós, não é a Europa, em que as pessoas podem ficar em casa e o governo paga lá 5 mil euros para as pessoas. Aqui não. Aqui a maioria do brasileiro, por culpa dessa política incompetente que nós temos no país, a maioria do brasileiro vive na informalidade. Entendeu? Vamos trazer uns pontos aí das restrições? Eu vou chegar lá. Eu só quero dizer, em relação, por exemplo, antes disso, da fiscalização, porque o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, o coronel Rodrigo Rodrigues, diz que a corporação, a polícia, vai atuar de forma ainda mais integrada, inclusive com as guardas municipais, para garantir que as recomendações previstas para a onda roxa sejam cumpridas nos municípios. A polícia vai reforçar os turnos de serviço, principalmente nos horários de 3 da tarde às 11 da noite e de 11 da noite às 6 da manhã, para evitar a circulação de pessoas. Onde não tem guarda municipal, a própria polícia está sendo orientada para dar esse apoio aí aos municípios. Principalmente em relação, presta atenção, gente, presta atenção, para um pouquinho o que você está ouvindo aí, ó, o que você está fazendo aí, ó. Principalmente em relação a aglomerações em sítios, pessoas fazendo churrasco.
Vamos atuar efetivamente como foi feito durante o Carnaval, disse o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, o coronel Rodrigo Rodrigues. Silvano. Então, e tem a questão de circular pela rua, se não tiver, a não ser as pessoas que trabalham nos serviços essenciais. Não pode. A partir de amanhã, não pode, é de acordo com a onda roxa. Então, se vai lá pro centro, não tem o que fazer, não pode. A não ser que você vai numa farmácia, no supermercado. Então é isso, de acordo com o governo do estado. A não ser que não vigore. Mas é isso. Eu não acredito nisso. Mas é isso que vai acontecer. Eu não acredito que o governo seria capaz de fazer um anúncio como esse e depois voltar atrás. Isso que esse anúncio foi feito há pouco, e a polícia pouco menos de 2 horas. E a polícia está autorizada A agir. Autorizada a agir. Mas, Silvano, quando foi criada a onda roxa, e aí eu vou chegar no ponto que as pessoas querem, o que é que pode funcionar e o que é que não pode. O que é que não pode. Somente poderão funcionar estas atividades, gente, presta atenção, e evidentemente, o que pode funcionar eu vou dizer aqui, o que não pode, que eu não dizer porque não pode. Vamos ficar bem claro aqui. E nós vamos comentar aqui também, o que eu assisti hoje a coletiva pela manhã, o que eles falaram, a gente vai falar aqui para vocês, a gente vai comentando aqui. Setor de saúde, incluindo unidades hospitalares e de atendimento e consultórios, postos de saúde e consultórios médicos. Não tem como. Não tem como parar. São serviços essenciais, é o primeiro da lista. Indústria de logística de montagem e de distribuição e comércios de fármacos, farmácias, drogarias, óticas, materiais clínicos e hospitalares. Indústria, gente. Indústria que trabalha com medicamento, que é um serviço essencial. Indústria logística de montagem e de distribuição e comércio de fármacos, ou seja, de farmácias. Farmácias, drogarias, óticas, materiais clínicos e hospitalares podem funcionar. Toda a indústria que trabalha no setor essencial, aí sim. As que não trabalham em coisas que são essenciais na questão da saúde, vai fechar. Hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias, quitandas, centro de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, lanchonetes de água mineral e de alimentos para animais. Estes podem funcionar. Aí as pessoas vão se perguntar assim, mas para que funcionar loja de conveniência? Porque na loja de conveniência você não vai só para comprar bebida, ainda mais bebida alcoólica. Né? Loja de conveniência é um estabelecimento que no tradicional ele funciona até mais tarde, e não vende só bebida. Né? Produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados, ou seja, postos de combustível. Não tem jeito de fechar o posto. Não tem jeito de fechar. O mesmo distribuidoras de gás. Não tem como fechar. Oficinas mecânicas, borracharias, autopeças, concessionárias e revendedoras de veículos automotores de qualquer natureza, inclusive as de máquinas agrícolas e afins. Ou seja, podem funcionar. Oficina mecânica, borracharia, onde você vai comprar peça aí para o seu carro. Mas aí vai ter E por que funciona a loja que vende automóvel? Aí ela funciona aí no caso, né? Funciona. Aí o pessoal pode questionar. E eu também estou questionando, então. Mas primeiro que eu não concordo com o fechamento de nada, né? Então, já é um fato, né? Então, mas às vezes é que a concessionária, por exemplo, ela muitas das vezes funciona como também uma autopeça especializada para aquele veículo. Nesse aspecto você um carro X. Se você quer comprar uma peça original, você só vai comprar naquela concessionária. Então é por isso. Você matou não tem jeito. Matou a charada. Máquina agrícola, não tem como parar. E a subsistência da economia no Brasil é a agricultura, não pode parar e a máquina agrícola faz parte. Restaurantes, pode funcionar, gente. Restaurantes em pontos ou postos de paradas nas rodovias. Não pode funcionar restaurante para você entrar e almoçar dentro dele hoje. Hoje não, a partir de amanhã. Na rodovia também. Na rodovia pode. Na rodovia pode? Pode funcionar. Em pontos ou postos de paradas nas rodovias. Isso pode funcionar.
É um trem da estranho, cidade. né? Um negócio aí, por que na rodovia... Mas é porque na rodovia, se eu estou viajando, Não, como é que eu faço para alimentar? Você pode pegar um Marmitex para se alimentar. É verdade. Não, é a mesma coisa do Você restaurante pode aqui. pegar um Marmitex, é verdade. E um restaurante de rodovia, chega gente de tudo quanto é parte do Brasil. E é mais difícil até Não, você... é. Não, e outra coisa, é muito mais difícil você fiscalizar esses restaurantes que estão na rodovia do que você fiscalizar o restaurante que está aqui no centro da cidade. Vou citar exemplo de Três Pontas. Tem um restaurante chegando, por exemplo, lá em Santana da Várzea. É mais difícil você ir lá fiscalizar ele do que fiscalizar os restaurantes aqui. É muito questionável. É complicado essa questão. Por isso que a gente debate aqui. E não somos donos de verdade de nada. Os restaurantes, a partir de amanhã, só podem funcionar delivery de acordo com a onda roxa. Você tem que ir lá, ou você vai no restaurante, pega o seu Marmitex para você almoçar na sua casa ou no seu trabalho, ou então você pede por telefone e ele entrega na sua casa. Certo. Bar fechado. Não, bar fechado. Tudo fechado. Tudo fechado. Só o restaurante vai Só o restaurante para fazer entrega. O bar pode funcionar. Delivery. Pode funcionar delivery. Agências bancárias e similares, que incluem as casas lotéricas. É o grande vilão da aglomeração. É o grande vilão. Mas tem a questão, como é que os caras vão ficar sem dinheiro? E como é que o cara vai ficar sem pagar a conta? A não ser que tenha uma carência aí desse período de 15 dias para todo mundo e fecha tudo. Também acho que deveria ser, mas é uma coisa estadual. E as contas que estão vencendo, quem vai pagar? Mas e os impostos federais? E quem vai pagar? É uma decisão do Estado de Minas Gerais. Quem vai pagar a conta do meu amigo informal, do meu amigo do restaurante que está fechando, do meu amigo industrial que vai fechar? Quem vai pagar os funcionários deles? Ele vai ficar sem pagar e depois ainda vai ter que pagar com multa. Você acha que vai ser diferente? Não, sim. Esse que é o problema. Cadeia industrial de alimentos. Pode funcionar. Quem produz alimentos. E agroindustriais. Agrosilvipastores e agroindustriais. Telecomunicação, empresa de internet, imprensa, tecnologia da informação. Nós temos que trabalhar. Como é que vamos trabalhar para passar a informação para os outros? Aí não tem jeito, né? Até teve Essa é livre. Até teve gente que no começo da pandemia perguntou o que nós estávamos fazendo na rua. Nós estávamos, inclusive, lá na praça, fazendo uma entrevista quando começou. Vamos estar em todos os locais. Quando começou a pandemia, nós estávamos lá, inclusive, para anunciar o início do trabalho dos Laranjinhas na época. E aí teve gente que até postou foto nossa na internet, lá nos Facebooks da vida, aí, questionando o que nós estávamos fazendo na rua. Mas essa gente que não gosta da gente, né? Que não tem o que fazer. Esse tipo de gente eu nem comento. Telecomunicação, internet, imprensa, tecnologia da informação e processamento de dados, como gestão, desenvolvimento e suporte e manutenção de softwares, hospedagem e conectividade. Essas são as empresas de internet desse ramo aí. Construção civil, pode funcionar. Setores... Então quer dizer, peraí, o pedreiro vai poder trabalhar? Pode trabalhar. Normal. Construção civil, pode. Construção civil. Também não tem problema, né? Não tem problema. Os setores industriais, vamos voltar. Não, mas e as lojas Não, aqui é o que pode funcionar. As lojas podem funcionar. Não, que loja? Material de construção. Não, calma, eu tenho que terminar aqui, vamos ver. Não, mas porque... Eu não sei, aqui não tá junto. Eu estou perguntando se o pedreiro, mas vamos vendo. Vamos ver. Depois muita a gente... coisa, né? Construção civil, eu acredito que pode funcionar. Se a construção funciona, se a construção funciona, não pode fechar a loja. Não pode fechar. E também não atrapalha. Agora o difícil é ter o dinheiro para mexer com a construção. Setores industriais, desde que relacionados à cadeia produtiva de serviços e produtos industriais e produtos essenciais, aquilo que eu falei. A empresa que fabrica produto essencial, ela pode funcionar. Lavanderias pode funcionar. Assistência veterinária e pet shops pode funcionar e tem que funcionar. Né? Transporte e entrega de jeito até o cachorrinho vai morrer também, né? Porque como é que o cara vai comprar ração pro cachorro? Não tem jeito. O cara não tá tendo dinheiro nem pra comer, vai comprar ração pro cachorro. Mas tem muita gente que vai deixar. Tem gente que sim, tudo bem. Transporte e entrega de cargas em geral pode funcionar, porque aí se não funcionar, nós vamos morrer de fome também. Call centers pode funcionar. Call center vai fazer uma diferença. O call center vai fazer, não vai receber, ué. Não vai receber, você vai ficar enchendo o saco. Esse 011, 019 que te inferniza todos nós o ano inteiro, vai poder funcionar. Nem isso não vai parar. Locação de veículos de qualquer natureza.
inclusive de máquinas agrícolas e afins. A pessoa precisa viajar, precisa fazer uma viagem a trabalho, tem que alugar o carro. Então, no trabalho essencial, tem que alugar. tem que alugar. Assistência técnica em máquinas, equipamentos, instalações, edificações, atividades correlatas, como eletricista e bombeiro hidráulico. Vai poder funcionar. Você não pode ficar sem... Não tem jeito. Controle de pragas e de desinfecção de ambientes. Vai funcionar. Você está precisando aí fazer uma dedetização, e aí não tem como. E o que tem de praga nesse país, né? Praga que você está querendo dizer político. Político é muita praga. Né? Tem uns aí que eu vou te contar uma coisa. Não é o caso do Zema não, viu, gente? Porque essa questão do Zema aí de fechar o Estado a partir de amanhã é complicado. A gente já esperava isso. Atendimento e atuação em emergências ambientais. Pode funcionar. Comércio atacadista e varejista de insumos para a confecção de equipamentos de proteção individual, os EPIs, e clínico-hospitalares, como tecidos, artefatos de tecidos e aviamentos. Pode funcionar. De representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas. Pode funcionar. Relacionados à contabilidade, os contadores podem funcionar. Serviços domésticos e de cuidadores e terapeutas, tem que funcionar, né? Hotelaria, hospedagem, pousadas, motéis e congêneres para uso de trabalhadores de serviços essenciais, como residência ou local para isolamento em caso de suspeita ou confirmação de Covid-19, pode funcionar. E o pessoal vai perguntar, engraçado, né? Não pode funcionar academia, mas pode funcionar motel. O motel tem muita serve gente de que muita dorme hospedagem, que dorme principalmente em beira de rodovia. Se bem que nesse momento aí que o povo vai passar, nesse isolamento a partir de amanhã, vai complicar em tudo a cabeça do cidadão, psicológico, enfim. Então vamos lá, atividades de ensino presencial referentes ao último período ou semestre dos cursos da área da saúde. Só? Pelo jeito as aulas... Então a escola, a partir de amanhã, quem vai parar. ter que parar. E eu acredito até de forma híbrida. Né? Porque a forma híbrida, para as pessoas, é uma palavra às vezes que as pessoas não conhecem, uma semana você vai para a escola... Não, vai parar. Vai ter que parar. Porque uma semana vai uma turma... Deixa eu só explicar. A questão da forma híbrida é que numa semana você vai para a escola, o teu filho, a criança vai para a escola, na outra semana ela estuda em casa, e aí a outra turma vai. É um revezamento dentro da sala de aula. Pelo jeito vai parar. Aliás, pelo jeito não, está aqui muito claro que vai parar, porque são apenas atividades de ensino presencial referentes ao último período ou semestre dos cursos da área da saúde. Transporte privativo individual de passageiros, solicitado por aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede. Pode funcionar. As atividades e serviços essenciais têm que seguir o protocolo sanitário, estes que eu acabei de dizer, Silvano, tem que seguir o protocolo sanitário previsto pelo Plano Minas Consciente e priorizar o funcionamento interno e a prestação dos serviços na modalidade remota e por entrega. As atividades de operacionalização interna dos estabelecimentos comerciais e as atividades comerciais que se realizarem por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares e de entrega de mercadorias em domicílio ou de retirada em balcão, vedado o consumo no próprio estabelecimento, estão permitidas, desde que respeitado aquele protocolo. Então, aquilo que eu falei com o Bruno aqui, que você questionou se pode ou não pode, pode. A questão da loja de roupa, ela pode ser delivery. Não, sim, eu não questionei. Eu disse que se for levar delivery em casa, o cara escolher roupa na casa, não tem jeito. Não, é difícil. Como é que o cara vai escolher uma roupa? Não, você vê que o cara não vai ter dinheiro nem para comprar roupa. É difícil, é difícil. Vai fechar, é difícil, vai mas pode. Com que dinheiro? É difícil, você mas fecha, pode. você compra roupa com o quê? Não tem. Gente, é complicado. Fechou as restrições? Fechamos. Não, mas aí é o seguinte, Denis, hoje pela manhã também, foi falado a respeito do futebol, né? E perguntado para o novo secretário de Saúde de Minas Gerais, se vai continuar ou não o Campeonato Mineiro. Hoje à tarde vai ter uma reunião com o pessoal da Federação Mineira de Futebol, do governo do estado, para definir esta questão, se o campeonato será paralisado ou não. Uma coisa é certa, as partidas de outros estados, porque São Paulo fechou, quer dizer, muitos times estão vindo jogar em Minas Gerais. Isso está cortado. Outro estado não joga aqui.
Isso está cortado. Agora, cortado. Nós temos que ver a questão agora se o Campeonato Mineiro vai continuar ou não. Eu acredito, e pelo que eu acompanho do futebol, que é tudo testado, o Covid das pessoas, e é uma coisa para as pessoas ficarem em casa, ter um futebolzinho, pelo menos, para o sujeito assistir. Né? Eu não sei, porque eu também não sou cientista, eu não sou absolutamente nada. Mas já que as pessoas, elas vão ficar dentro de casa, eu acredito que o futebol poderia prosseguir. Porque o estádio está vazio. Pois é, está tudo vazio. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos colocar essa entrevista, o que o governador falou ontem à noite, né, para vocês ouvirem o que o governador, o Zema, falou ontem à noite, rapidinho, pegou muita, tem região que não foi pega de surpresa, mas aqui no sul de Minas foi pego de surpresa. Tanto é que você viu o Bruno falando desde ontem, depois da fala do governador, o Bruno, que é presidente da CAI aqui de Três Pontos, o pessoal começou a ligar para ele, é preocupação, gente. Está uma crise sem precedentes. E aí se fecha tudo, como é que vai fazer? Vamos ouvir o governador. Olá, pessoal. Há mais de um ano enfrentamos a pandemia do coronavírus. Neste período, o governo de Minas tem feito todos os esforços. Aumentamos de 2.000 para 4.000 o número de leitos de UTI e de 10.000 para 20.000 leitos de enfermaria. Compramos respiradores, ampliamos o número de profissionais de saúde e nos preparamos para a maior operação de vacinação da história do Estado, que está em andamento. Mesmo assim, chegamos agora no momento mais difícil. Os hospitais estão no limite, ao mesmo tempo em que muitas pessoas não estão respeitando as medidas de isolamento. O resultado é que todas as regiões do estado enfrentam hoje dificuldades para oferecer atendimento médico. Por isso, ouvindo os especialistas em saúde e o nosso Comitê de Enfrentamento à Covid, anunciamos medidas mais duras, pensando na proteção de todos os mineiros e para garantir atendimento adequado. A partir desta quarta-feira, dia 17 de março, todas as regiões de Minas entrarão na onda roxa, a princípio pelo prazo de 15 dias. Isto significa medidas mais restritivas e obrigatórias. Só poderão funcionar os serviços essenciais e as pessoas não deverão circular pelas ruas, exceto aquelas que trabalham nas atividades essenciais. Me reuni com prefeitos agora há pouco e discutimos a situação. Deixei todos eles cientes da gravidade dos fatos. É uma medida dura, mas extremamente necessária nesse momento, para evitar um cenário pior do que esse que já estamos vivendo. Faço um apelo a todos os mineiros. Precisamos manter as medidas de proteção e distanciamento social. Não vamos deixar que o cansaço nos vença. Por favor, respeite e colabore para que possamos vencer essa guerra. Então essa é a questão, né? O governador tem lá seus motivos, e foi dito aí, né, o porquê o pessoal não respeitou, e está no que deu. Isso é no Brasil todo. Deu no que deu, né? E tem gente pagando pelo que não deve e vai pagar pelo que não deve, infelizmente. O pessoal está falando aqui que a gente tinha que falar com o prefeito está em reunião, à tarde ele deve pronunciar, né, Denis? Deve pronunciar. À tarde ele deve pronunciar, nós estamos com o provedor da Santa Casa para saber dos leitos de hospitais. Ele também está nessa reunião na prefeitura, depois nós vamos saber da ocupação de leitos aqui, na cidade de Três Pontos. Então, quer dizer, é uma situação muito difícil, né, que vai começar a acontecer a partir de amanhã e que nós vamos trazer em todos os detalhes aqui. Denis Pereira chegando com informações do coronavírus aqui na cidade de Três Pontas. E aí vocês podem continuar aí os seus comentários e falar tudo. Já tem aí, voz? Se não tem, eu leio comentário aqui. Pode ler. Volta ali bem aqui enquanto o voz vê ali. Já falei das opiniões. Deixa eu ver o que mais tem aqui.
O Francisco Cândido, meus amigos, se não pode ter eventos esportivos, o futebol profissional não pode acontecer. Cada um vê da maneira que pode. O profissional envolve muito dinheiro, sei lá. E não é porque envolve muito dinheiro, não. Tem televisão, tem muita coisa. Os clubes estão quase todos quebrados. É uma situação muito difícil. Então eu não sei. De repente se para o campeonato, para tudo. A TV não tem como pagar. Porque se a TV não transmite, o que ela vai pagar? Então, e agora os jogadores são testados para jogar. É feito um protocolo aí todo. Bom, essa é a minha opinião. Cada um tem opinião. Vamos ver quem mais está aqui. Talvez, é o Lucas Almeida, talvez nessas 2 semanas que vai ficar parado, deveria proibir vender bebida alcoólica durante esses 14 dias. Assim, talvez segurava um pouco as festas em ranchos que não vão ter nenhuma fiscalização. Segundo o que o Denis leu há pouco, e eu ouvi hoje pela manhã, a Polícia Militar vai fiscalizar tudo isso. Gente, vamos esquecer o que aconteceu no passado, a coisa vai ser rigorosa. Pelo menos é o que falou, a coisa vai ser rigorosa. O Alisson Lemos está acompanhando aqui o programa. O Alisson Vitor está dizendo, quem tem salário garantido não pode opinar pelos autônomos. Quem tem salário do governo, que recebe do governo, funcionário público, municipal, estadual, federal, vai receber. Mas se for fechando tudo, vai chegar num ponto que não vai ter dinheiro nem para pagar esse pessoal. É aquele negócio, Bolsonaro, se tem uma coisa que ele falou que é verdade, é isso. Se a economia não gira, o dinheiro não chega nos cofres do governo. E daí a pouco, aqui em Minas Gerais, por exemplo, tem escalonamento para pagamentos de tudo, não tem? Então isso pode acontecer também no governo federal, daqui a pouco vem para o governo municipal. É uma cadeia que vem sendo desencadeada e que é muito complicada, né? Claudineia, deixa eu ver quem mais. Fran Silva, Claudineia, debatendo, porque o pessoal vai debatendo aqui nas nossas redes sociais, dizendo o seguinte, que grávidas estão trabalhando em empresas, correndo risco. É um risco que nós temos que correr, ou fica desempregado ou não trabalha. É assim, gente. Porque é o seguinte, vamos supor que a empresa não trabalha 15 dias, depois mais 15, depois mais 15, não tem como pagar, gente. Aí vocês falam, mas a empresa é muito rica, a empresa tem dinheiro. Não é assim, a economia ela tem que girar. O dinheiro tem que girar, se o dinheiro não gira, não tem como pagar ninguém. É uma cadeia de desemprego, gente. A bem da verdade é essa. E nós não estamos aqui fazendo terrorismo, nem falando que nós somos contra ou a favor de fechamento, não. Eu sou contra, é a minha opinião. Do Denis também, ele é contra o fechamento. Essa é a opinião, mas não quer dizer que a opinião nossa seja de vocês. Vamos trazer os números do coronavírus em 3 pontas. Em relação à região, deixa eu colocar só isso. Estão baixos os números. Na última semana, a gente teve uma diminuição do número de casos confirmados. Só que nesse início de semana para cá, de segunda-feira para cá, nós já tivemos aí uma crescente novamente. Não é aqueles números que a gente teve no começo do ano, 50, 60 casos num dia, em 24 horas, mas esse número voltou a crescer. E voltou a crescer também o número de óbitos. Agora são 51 pessoas, 51 três-pontanos que perderam a vida para o coronavírus. E essa informação foi divulgada ontem no boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Essa vítima de número 51 é uma mulher de 82 anos, uma idosa que tinha diabetes e faleceu no sábado. Ela ficou internada durante 7 dias aqui na nossa Santa Casa de Três Pontas e infelizmente não resistiu. As vítimas, então, nós temos 28 homens e 23 mulheres, vítimas fatais da Covid-19, com idades que variam de 43 a 94 anos. Os casos de coronavírus na cidade sofreu uma queda na última semana, aquilo que eu disse, porém voltou a crescer de sexta-feira até esta segunda-feira. Foram 26 casos a mais. Nós temos agora 2.809 pessoas, sendo 1.602 mulheres e homens 1.207. Desse montante, 2.689 estão recuperados, certo? 60 pessoas estão em isolamento. 9 três-pontanos estão internados tratando a doença.
e outros 4 estão com suspeita do coronavírus e estão internados aguardando resultados de exames. Os casos de síndrome gripal somam 12.069. A grande maioria dos casos foram infectados na faixa etária de idade, que varia entre 20 e 39 anos, que são 1.174. Depois, entre 40 e 59 anos, nós temos 972 pessoas. Então, é esta a situação da Covid-19 aqui no município de Três Pontas. Infelizmente, mais uma três-pontana que perde a vida, perde a luta pela Covid-19 aqui no nosso município. Pois é, gente. Então, essa é a situação. Deixa eu ver o que mais que o pessoal está participando aqui. A Marcilene Aparecida e os salões de beleza fecham. Salão de beleza, o que mais? Cabeleireiro, é isso aí tudo, né, ô Voz? Fecha. Nós já trouxemos. Não pode. Nós trouxemos aqui. Nós trouxemos a lista. A lista está aqui no programa. Nós trouxemos a lista, Silvano. O que pode funcionar, nós falamos. O que pode o que tá não aqui. está lá é que não pode. Tá aqui. O que mais? Deixa eu ver aqui. O Luiz Felipe, nosso amigo. Bolsonaro continua como ministro da Saúde. Os últimos movimentos de Bolsonaro explicaram que, apesar da mudança, ele estará no comando de todas as decisões. Ele deve ter virado médico, cientista, esse cara, né? E a vacina, cadê? Né? Isso que eu acho. Cadê a vacina? Isso tudo está acontecendo aí. Se parte do Brasil tivesse vacinado, pelo menos 1/3. Aníbia, mas como vão controlar quem transita na rua, quem realmente está indo trabalhar? Você vai falar que você trabalha em tal lugar e é o serviço essencial que você vai. Isso a partir de amanhã, de acordo com a onda roxa. Tá bom? Deixa eu ver mais coisas aqui. Os casos crescem mesmo. Falando que tem show ao vivo na Avenida Oswaldo Cruz, cheio de gente, não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Deixa eu ver. A Silvia Helena. Tinham que deixar o povo trabalhar e fechar tudo nos finais de semana, já que o aumento da Covid é registrado na segunda-feira. Não, registrado todo dia. É o seguinte, registrado todo dia. Voz, não falamos aqui do toque de recolher, você falou? Não falou do toque. Tem o toque de recolher também. Das 8 às 5 da manhã. Das 8 às 5 da manhã, ninguém, todo mundo dentro de casa. Isso aí foi contestado em muitos locais aí, mas eu acho isso uma iniciativa boa. Não precisava fechar comércio, mas o toque de recolher. Você está entendendo? Ô Voz, e aí, vamos prosseguir? Vai ter mais? Vamos trazer a Câmara Municipal agora? Vamos trazer a Câmara Municipal, porque ontem nós tivemos reunião ordinária da Câmara Municipal, Denis Pereira, e as notícias da Câmara. Pois é, ontem tivemos sessão ordinária da Câmara Municipal de Três Pontas. Pela primeira vez, desde 1º de janeiro, os vereadores aprovaram projetos criados na Câmara Municipal e a gente vai falar quais são esses projetos, quais foram as primeiras iniciativas aí dos vereadores da legislatura 2021-2024. Tivemos a presença lá do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Três Pontas, o Juliano Brito, e também do secretário municipal de Meio Ambiente, Marcelo de Figueiredo Gomes, que usou da palavra depois do pequeno expediente. A gente vai trazer a palavra do Marcelo, daqui a pouco eu vou falar do pequeno expediente, e a gente vai trazer aí o que o Marcelo Figueiredo foi falar lá, que é a respeito da empresa CP Agrícola. Viu, gente? Vocês vão acompanhar aqui. Presta atenção, pessoal, aí tem muitas dúvidas em relação àquele problema gerado pela CP Agrícola. A empresa está trabalhando para resolver todos esses problemas e existem muitas dúvidas com relação à fuligem, à fumaça, se faz mal para a saúde, se está causando alergia nas pessoas, né? Que tem gente que foi para o pronto-socorro e disse cientificamente não tem nada disso provado. O Marcelo vai trazer essa palavra daqui a pouco aqui no nosso programa. Antes, eu quero começar aqui com a fala do vereador Luciano Reis Diniz. Ele pediu apoio para o Caixa e também para o Diego fazer uma intervenção para que o município tenha mais um delegado. Ele falou que o doutor Gustavo está abarrotado de serviço, está realmente. Lembrou que a delegacia daqui atende também a cidade de Santana da Vargem e já contou com 3 profissionais, mas dada transferências e as aposentadorias, isso não agora é apenas um advogado.
O Paulinho divulgou a sua preocupação com os gastos com a destinação do lixo da cidade. Segundo ele, quando ele saiu da Secretaria de Meio Ambiente, ele deixou um projeto para a construção de mais uma plataforma lá no aterro sanitário, no valor de R$80 mil, só que o município escolheu por enviar o lixo recolhido aqui para Três Pontos para uma empresa que faz a destinação final lá em Nepomuceno. E isso custou, em 18 meses, R$2.600.000, ou seja, R$150 mil por mês. O Paulinho diz que entende a visão, a decisão da prefeitura, que fez aí um processo licitatório, só que esse dinheiro, na opinião dele, poderia ficar aqui na cidade. É a mesma opinião do vereador Robertinho, que diz que com R$2.600.000 você compra uma fazenda inteira para fazer a destinação correta do lixo. O Serjão disse até parecer engraçado, mas não é. Diz ele que estava participando da missa das 10h30 na Matriz Nossa Senhora da Ajuda. Quando ele saiu, foi para o carro, em frente ali à Praça da Matriz, ele encontrou com um monte de cavalo. E a missa das 10h30 tem muita gente de fora, romeiros do Beato Padre Vitor, que vem para assistir a missa. E aí o pessoal começou a tirar foto com esses cavalos, como se estivesse tirando uma foto junto com alguém, ao lado da erma do Padre Vitor. É uma questão realmente inadmissível você ter aí uma quantidade de cavalos. Eu até vi gente postando nas redes sociais esses cavalos que estavam passeando, ou melhor, pastando na Praça Cônego Vitor em pleno dia de domingo. O vereador Coelho diz que está feliz com as melhorias que estão acontecendo lá no Parque Vale do Sol, parabenizou o prefeito, a todas as pessoas que estão envolvidas nesta questão envolvendo o Parque Vale do Sol, que realmente está muito bonito lá. Nós queremos até essa semana ainda fazer uma matéria, né? Inclusive nós vamos mostrar aqui no Passando a Limpo a grande melhoria que aconteceu lá no Vale do Sol, que foi deixado por muitos e muitos ex-administradores, ex-prefeitos que passaram e não fizeram absolutamente nada, deixou aquele local em situação de abandono. Só que o Coelho diz que está preocupado porque tem muita criança indo lá para o Vale do Sol nadar. E, gente, aquilo lá já matou muita gente, criança, jovem, adulto, que se arriscou a cair naquela água, a nadar naquela água. Ele falou que teve lá outro dia, ficou lá por cerca de 30 minutos e viu criança nadando. Chamou a polícia foi, tirou esse pessoal da água, mas sugeriu que a prefeitura coloque lá um guarda constantemente. O Coelho também falou da necessidade da criação de um distrito industrial para atender essas pequenas empresas, principalmente essas empresas que trabalham com ferro velho, com reciclagem, porque eles estão espalhados aí pela cidade, e falou que a prefeitura precisa dar atenção a esses pequenos estabelecimentos. O vereador Luan do Quilombo parabenizou o Frei Emerson pela ida dele lá para o Exército Brasileiro em Salvador, na Bahia. Ele falou que viu a reportagem aqui na Equipe Positiva, e o Frei Emerson ontem, quando ele falou, mandou uma mensagem no Facebook da Equipe Positiva. Estava assistindo a transmissão através do Facebook da Equipe Positiva, e aí o Luan diz que tem uma amizade de longa data aí com o Frei Emerson. O mesmo aconteceu com o vereador Maicon Machado, presidente da Câmara. O Luan do Quilombo agradeceu a Secretaria de Obras, que fez uma limpeza de um terreno público lá no bairro Vivendas do Bosque, que era pedido dos moradores. O Maicon anunciou a conquista de mais recursos no mandato passado. Ele conseguiu, junto com outros colegas que não estão mais na Câmara, Luizinho e Marlene Lima, R$40 mil para a Escola Estadual Marieta Castro, para comprar equipamento. E agora ele conseguiu indicar para o deputado estadual professor Cleiton, que é do PSB, 2 recursos importantes: R$70 mil para a Escola Pequeno Príncipe. Essa Escola Pequeno Príncipe é a escola da PAI. E R$50 mil para a Escola Cônego José Maria. São 2 escolas que precisam muito de recursos financeiros. E aí ele agradeceu a parceria com o deputado professor Cleiton, né, o professor deputado aí, que inclusive está com Covid-19, está internado, mas o estado de saúde dele, a assessoria dele até divulgou nas redes sociais dele outro dia, que ele já está bem melhor. E aí nós tivemos a fala do secretário municipal de Meio Ambiente, o Marcelo Figueiredo. Ele foi falar a respeito da empresa CP Agrícola. Moradores aí do bairro Santana, pessoal que mora ali nas imediações do Parque Vale do Sol,
presta atenção nos esclarecimentos que traz o secretário municipal de Meio Ambiente, Marcelo Figueiredo, falando dessa questão da fumaça, a questão da fuligem, a questão do barulho, que é dia e noite, ali principalmente incomoda muito à noite os moradores do bairro Santana. Nós vamos seguir a ordem que foi a Câmara, que daqui a pouco a gente encerra falando dos projetos que foram aprovados. Antes, o Marcelo Figueiredo utilizou a tribuna da Câmara. Vamos ver. Bom, boa noite a todos, vereadores presentes, público, né? Pessoal que está em casa ouvindo. Obrigado a oportunidade por estar aqui presente. O vereador Popó fez a convocação. Eu já havia passado por aqui semana passada, né, com o intuito de me colocar à disposição para esclarecer, visto que o assunto ainda estava em ebulição, muitas pessoas sem informações, né, querendo saber a respeito da situação. Então, eu estive aqui no intuito, já naquela época, de prestar esclarecimentos, mas não foi possível, infelizmente. Bom, eu queria parabenizar aqui o Maicon pela última fala. Eu achei, assim, de uma honestidade muito grande, né? Que ele colocou muito bem balanceado a interação que deve existir entre a população e o poder público. Sem que isso aconteça, a cidade não evolui. E aqui em Três Pontos a gente tem percebido ao longo do tempo, nos últimos 20 anos que eu vivencio a prefeitura, né, como funcionário, às vezes a prefeitura ela rema num sentido e a população está remando no outro. Então o resultado disso é muito ruim. Tá? Nós não conseguimos alcançar os objetivos. E tem momentos que alguns assuntos, como alguns que eu ouvi aqui como reclamação, eu acho que metade ou mais aqui da pauta aqui, do que foi falado aqui, a minha pessoa está envolvida como funcionário, como secretário hoje do Meio Ambiente, como ex-funcionário da Visa e coordenador atualmente da Vigilância Ambiental. Então, tem momentos que a gente se sente assim como Don Quixote. Eu, Don Quixote, e agora no momento o Binho, que está ali, cadê o Binho? Está lá, é o meu Sancho Panza, né? Então, a gente fica brigando ali contra os moinhos de vento, às vezes sem conseguir resolver aquele problema. Mas nem por isso nós desistimos, tá? Porque muitos problemas, de fato, são insolúveis. Alguns são insolúveis, alguns a gente consegue mitigar o processo, reduzir bastante os efeitos, mas os problemas são muito difíceis de lidar. Cachorro, que eu já trabalhei há muito tempo, até hoje é problema e continua se discutindo. O Coelho aqui, né, ficou até eufórico quando falou ali da questão de terreno. Terreno vivencia o problema também há muito tempo, tem hora que a gente pensa até em desistir daquilo, que não vai conseguir resolver. Então, tem que ser, mas não pode parar, tem que ser resolvido. Nós temos que discutir o assunto, tá? Porque tem que procurar melhorias. Mas os assuntos são antigos, né? Cachorro, terreno, cavalo, e a resolução parece fácil, mas não é. Não é à toa que esses problemas continuam. Mas tem que haver agora uma determinação realmente grande de acabar com o problema. O cavalo, só a multa não resolve, tá? Porque a gente não acha o dono, esses cavalos não têm dono, simplesmente. Tá? E lugar para colocar os cavalos a gente também não tem. Então, são situações muito difíceis que exigem um diálogo realmente entre o legislativo e o executivo para tentar minorizar o problema. Porque resolver 100% é muito difícil. Mas vamos voltar no assunto principal, me desculpe aqui. É porque os assuntos, né, tem um lixo. Outro dia, se puder, nós discutimos a situação, tá? Com relação à empresa e o problema, então, que nós vivenciamos, principalmente no dia 27 e 28 de fevereiro, agora desse ano, foi o auge do problema relacionado à fumaça da empresa CP Agrícola. Eu não estou aqui para fazer juízo de ninguém, a Secretaria de Meio Ambiente não tem o poder de fiscalização, tá? O responsável pela fiscalização é a FEAM. Eles têm uma licença ambiental expedida pelo Copan, que é um órgão ambiental. Ainda está em vigor essa licença. Mas o que a gente observa? Quando a empresa se instalou lá no local, a licença que ela tinha era para a produção de 10 mil toneladas de produto final. Hoje, a empresa está produzindo quase 200 mil toneladas.
Então é uma empresa que cresceu de maneira absurda, mais do que a média de qualquer empresa nacional, das empresas nacionais. Então, realmente, algum problema, é claro que poderia vir disso. Começa a história lá atrás, podemos voltar lá no ano de 1975, quando fizeram o loteamento lá naquele local. O que acontece hoje? A empresa está instalada dentro de uma área que é SE3. Essa área é previsto a instalação de empresas para armazenagem de grãos produzidos no município e médias empresas, certo? Logo ao lado, quando a gente tem a rua que passa aos fundos ali da empresa, no bairro Santana, aquela área já é uma zona residencial, tá? É ZR2. Então nós temos um problema instalado advindo lá de 1975, quando foi feito o processo de ocupação daquele local. Tá? Hoje fica fácil criticar, né? Mas na época já são 40 e tantos anos atrás. O fato é que aquele local realmente fica difícil o convívio de uma empresa do porte hoje da CP Agrícola com um bairro residencial. Algum problema, claro que vai ter que ter. E a empresa tem trabalhado para reduzir isso ao máximo. É o que a gente verificou ao longo do tempo que a gente tem feito contato com a empresa. Isso começou, não foi agora. Já foi em julho do ano passado. Tá? Em julho, nós já expedimos um ofício para a empresa, indagando a respeito dos processos que são desenvolvidos ali pela empresa e a respeito de reclamação que já havia de diversos moradores ali no entorno da empresa, especialmente do bairro Santana, mas não só. Tá? Do bairro Esperança, ali na Nilson Vilela, também havia alguns reclamantes ali daquele local. São 3 os pontos. Primeiro, a fumaça, e o que mais incomodou. O outro, a fuligem, ou o pó preto, que se instala ali nas residências e comércios ali do bairro Santana, que também é visível a olho nu. E o outro problema são os ruídos, devido aos trabalhos da empresa adentrarem à noite, né, e até durante a madrugada, eventualmente. Tá? Então, isso tudo a empresa levou em conta, fez uma série de investimentos pesados, né, para poder trabalhar esse pó produzido lá no local, fez investimento para a coleta da água que saía por lá e carreava também todo aquele pó ali para o aeroporto, né, jogando pó inclusive naquelas valas lá do aeroporto. Então a gente vê ela investir e tentar de toda forma. Contratou diversas empresas para dar assessoria técnica, mas o que acontece? Não são problemas de fácil solução. Tá? O pó que é trabalhado lá é muito fino, muito leve, então ele escapa parcialmente da empresa. Então nós temos um problema também com o pó, não é só a fumaça. A fumaça, a empresa já fez a análise dessa fumaça no ano passado, em outubro ainda, e nós temos essas análises a respeito de amônia, ácido sulfídrico, gás carbônico, né? Tudo isso é feito de acordo com normas que existem ambientais. E a empresa está muito dentro de todas as normas. Todos os dados ali são muito abaixo da quantidade que é tolerada, tá? Pela fumaça no local, do resíduo que é produzido pela indústria. Então, legalmente, ela está correta. Mas isso não quer dizer que porque uma empresa está legal perante a legislação, ela não produza desconforto, incômodo e etc. Tá? Então, a empresa não tem nada que a gente pudesse nos queixar a respeito da conduta dela e de afronta a algum tipo de legislação, inclusive o alvará municipal, que dá o direito a ela de operar durante 24 horas por dia, durante todos os dias da semana. O alvará dela é assim. Tá? Então, caberia questionar se, né, realmente deveria ser dessa forma. Mas ela tem todo o direito de trabalhar também às 24 horas. Tá? Então, a gente fica realmente angustiado lá pela secretaria, porque a reclamação ela acontece, me mandaram diversos comunicados pelo WhatsApp, não é de hoje. Algumas pessoas muito educadas, a gente faz questão
de atender e de explicar o que está acontecendo. Outras nem tanto, e a gente tem que parar até de conversar, né? Mas o fato é que é uma empresa hoje de médio porte que está instalada ali, a administração está em conversas para tentar arrumar um outro local que seja melhor do que esse para ela se instalar. Enquanto isso não acontece, a empresa está tomando as medidas possíveis, né? Já estão investindo, inclusive, em equipamento para poder aspirar todo o pó que está ali no local. Então, isso a gente está vendo, tá? Agora, tem uma série de dados técnicos aqui que eu acho que não é o caso de entrar. Agora, as pessoas que reclamam lá do local, elas também têm razão de reclamar. Elas estão situadas ali no local e não é fácil a pessoa dormir à noite e acordar com o barulho, né, de funcionamento da empresa. Porque por mais que esteja dentro do padrão, a pessoa tem gente que com pouco barulho já é o suficiente para ser prejudicado o sono dela à noite. Então são os 3 problemas que realmente, em algumas situações, causam mais para umas pessoas ou mais para outras, tá? Mas com relação à fumaça, recentemente, o que piorou a situação foi um defeito no funcionamento da turbina da empresa. Então, realmente, o barulho, o ruído, ele foi ouvido a distâncias muito maiores do que acontecia normalmente. Antes, a reclamação era só localizada. No dia 27 e 28, realmente a coisa tomou outro corpo, né? Foi ouvido no Vale do Sol, lá no alto, no Ponte Alta, lá atrás. Então, espalhou, até a gente do Ouro Verde escutou o barulho. Então, realmente incomodou. A empresa, ela detectou o problema, logo depois que detectou o problema, ela desligou a operação daquele implemento. Tá certo? No outro dia, isso foi numa sexta-feira e num sábado, dia 27 e 28. Na segunda-feira, nós estivemos com a empresa em reunião e oficiamos a empresa da situação, certo? Que realmente havia chegado num ponto que estava prejudicando de uma maneira que não teria condição dela continuar daquela forma. Então, nós recomendamos que a empresa fizesse a suspensão de suas atividades, até que a chaminé da empresa fosse restabelecida. Porque outro problema da fumaça foi a retirada da chaminé, por outro problema técnico que eles tiveram lá. Então, a hora que foi retirada essa chaminé, a fumaça que saía a altura X passou a sair bem mais baixo. E com isso afetou uma quantidade bem maior de pessoas. Tá? Então, o trabalho deles agora é reconstituir essa chaminé para que esse vapor, né, é um vapor de água, mas com algum resíduo. É lógico que não é puro. Toda indústria, ela causa poluição. E nós vamos ter que escolher conviver com isso ou não, aqui em Três Pontas. Porque algum incômodo toda indústria vai trazer. Então nós vamos ter que ter uma atenção muito grande nos locais onde nós vamos instalar essas indústrias aqui em Três Pontas. Porque se fizer junto a locais residenciais, nós vamos ter diversos problemas. Então peço atenção aqui de vocês também nesse sentido. Que ajude o executivo, porque não são muitas áreas que nós temos aqui, e a cidade tem necessidade de industrialização. A gente sabe dos benefícios, mas para todo benefício tem custo também, e alguns deles são ambientais, certo? Então a nossa secretaria, ela tem uma visão de preservação do meio ambiente, da melhor forma de a gente explorar o meio ambiente aqui no nosso município, sempre resguardando, né? Mas a gente sabe da importância, não tem como ficar hoje sem industrialização, tá? Então nós vamos ter que atentar para isso aí. Eu vou deixar para pergunta, porque senão vou entrar em muitos detalhes técnicos, algo que eu não tenha explicado bem aqui, fique à vontade para me perguntar. Esta foi a fala do secretário municipal de Meio Ambiente, falando daquela polêmica e das reclamações que a prefeitura, a empresa recebe em relação ao funcionamento da CP Agrícola. Depois nós passamos, a sessão da Câmara passou a pauta de votações. Tivemos 11 projetos na pauta, só que não tiveram grandes discussões.
E pela primeira vez nessa nova legislatura 2021-2024, 74 dias após o início do mandato, Silvano, tivemos os primeiros projetos apresentados e votados aí pelos novos vereadores, ou pelos vereadores dessa legislatura. Nós tivemos a aprovação de nome de ruas e também de títulos de cidadania honorária apresentadas pelos vereadores. O que vinha acontecendo desde janeiro, já foi votado vários nomes de ruas, mas foram apresentadas pelo Poder Executivo Municipal, que também pode colocar nome em ruas. E nesta sessão nós tivemos aí duas homenagens com o nome de vias públicas, do prefeito Marcelo Chaves. Aliás, tivemos uma do Executivo, né, que coloca a Travessa dos Benevides numa via lá do bairro Angelina de Melo Tavares, e tivemos dois projetos do vereador presidente da Câmara, Maicon Machado, que foram aprovados, com as ruas Francisco de Paula Martins, no residencial Nova Três Pontas, e Hernani Donizete Batista, no bairro Vivendas do Bosques 2. Tivemos um projeto também, o primeiro do ano, o primeiro título de cidadania honorária trespontana aprovado para este ano de 2021, foi do vereador professor Popó, que dá o título de cidadania honorária trespontana a Lenir de Fátima de Paula de Castro, que é natural da cidade de Nepomuceno. O primeiro projeto do vereador Luciano Diniz, que cumpre seu primeiro mandato, foi a instituição do Dia Municipal do Advogado, no dia 11 de agosto. Essa comemoração já acontece anualmente nesta data e promove a classe dos advogados, destacando aí a relevância da profissão e o fortalecimento das instituições. O Luciano, que já foi presidente aí da OAB aqui da nossa cidade, da subseção de Três Pontas, por 2 mandatos. Tivemos 2 projetos de resoluções votados, aprovando as contas do ex-prefeito Paulo Luiz Rabelo, referente ao ano de 2014, e de 2017 do Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias. É importante a gente dizer aqui que no voto, ao fazer a votação, Silvano, o vereador Roberto Donizete Cardoso votou contra a prestação de contas apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Robertinho não citou porque votou ao contrário, mas conversando depois com ele, ele me lembrou ou comentou que foi ele quem fez as denúncias que originaram a Operação Trem Fantasma, deflagrada no ano de 2018 aqui na cidade de Três Pontas. Projetos do Executivo, poucas discussões. Um deles é a aplicação de superávit financeiro no valor de R$ 142.129,31, com 21 mil de contrapartida para a compra de patrulha mecanizada, também R$ 60.648,96 para a continuidade das ações de prevenção de transmissibilidade da Covid-19, a mitigação de seus impactos no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. O Executivo também recebeu autorização legislativa para fazer uma suplementação no total de R$ 447 mil, sendo 57 mil para manutenção de despesas e adequação e reforma do refeitório da Escola Municipal Antonieta Ferracioli Duarte, ou seja, suplementação no total de 447 mil. 57 mil vai para manutenção e reforma do refeitório da Escola Antonieta Ferracioli Duarte, que é a Escola Pituchinha. 300 mil vai para manutenção da creche Pro Infância, no bairro Eldorado. E 90 mil vai para manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O município também está recebendo do governo federal mais R$ 200.824,70 para tratar da Covid-19. Foram estes os projetos, Silvano, que nós votamos não, né? Que os vereadores votaram e que nós acompanhamos e trouxemos todos os detalhes em mais essa sessão ordinária, 11ª legislatura, 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Três Pontas de 2021. Finalizando aqui o nosso programa Passando a Limpo, agradecendo o carinho da sua audiência,
Amanhã a gente está de volta, quarta-feira, continuando repercutindo essa questão da onda roxa. Lembrando que a qualquer momento nós podemos voltar, a qualquer horário, com mais informações em relação à onda roxa que foi decretado em todo o estado de Minas Gerais. E vai dar o que falar isso aí, viu? Vai dar o que falar. Esse negócio de onda aí vai dar o que falar. Aí todas as informações da Câmara, e nós vamos ficando por aqui. A gente volta amanhã, o Dentro já falou tudo aí mais, né? Volta amanhã nós voltamos e eu acho que vai ser um dia muito difícil. E tempos difíceis estão vindo por aí, viu, gente? Um abraço, boa tarde.